A todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite aí, conjunto, né, do DIEESE, do Sindicato dos Engenheiros do Paraná e da Federação, de poder estar aqui em Curitiba, tratar de um tema tão caro ao país e a mim em particular, que venho estudando essa questão dos investimentos públicos há bastante tempo. É interessante, queria dizer antes de mais nada, que depois da aula de economia política que a Denise nos brindou, é esta a mim falar mais dos números, o que inclusive é um pouco de acordo talvez com o público aqui de engenheiro, né? Até por esse meu passado de engenheiro, minha origem de engenheiro, eu particularmente tenho um gosto muito grande por trabalhar com planilhas de dados, e já que a Denise deu a aula de economia política, me resta a falar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais desses dados. Bom, um ponto de partida, assim, em termos de reflexão, que eu queria colocar, uma coisa evidente, a pergunta que se faz é qual a importância, né, dos investimentos públicos para um país, qual a importância dos investimentos públicos, em particular, no contexto da economia brasileira. E quando a gente faz essa pergunta, uma pergunta correlata, ou seja, por que eu estou falando da importância do investimento público e não apenas do privado? Não que o investimento privado, evidentemente, não seja importante, como a Denise frisou, existe em grande parte dos momentos uma complementaridade entre o investimento público e privado. Mas a importância do investimento público reside, sobretudo, no fato de que, também como a Denise tocou, o investimento privado, basicamente, ele é balizado pela busca do lucro. E o que ocorre em vários momentos da economia, momentos de crise, particularmente, é que os investimentos privados sempre se retraem. Isso tem a ver, né, para nós, daí, falando não como engenheiro, mas como economista, com uma teoria que o Keynes, o economista inglês, desenvolveu, que é da preferência pela liquidez. Ou seja, na realidade, os investimentos, se a gente tem os investimentos como bens de capital, como ativos de capital, eles concorrem, do ponto de vista da escolha, da decisão do investidor privado, com outros tipos de ativos, com ativos principalmente na forma mais líquida, e que basicamente a gente poderia dizer que é a própria moeda, o dinheiro em si, e no caso especial do brasileiro, que são os títulos públicos, que são instrumentos quase como uma moeda, altamente líquido e com alta rentabilidade. Então, o que tradicionalmente ocorre, que em momentos de crise, os investidores privados, em economias capitalistas e monetárias como a nossa brasileira, eles automaticamente fogem, deixam de realizar os investimentos produtivos, deixam de adquirir, investir em ativos, em bens de capital, e buscam esse porto seguro, que são os títulos públicos. Isso se reflete, então, nas taxas de investimento da economia como um todo. E como é que isso se reflete? Aqui nesse gráfico, por exemplo, nós vemos as barras vermelhas, correspondem ao índice de produção do PIB trimestral, é como se fosse o patamar de produção, o patamar da economia brasileira em cada trimestre. Se vê que nós, no terceiro trimestre, aqui não tem aquela luzinha, não? Tem? Aqui mesmo? Quem que diz aqui? Botão 1. Vou desligar aqui.